Olá, Librianos! Aqui é a Carol Zorzetti, eu sou terapeuta e farei a leitura para vocês dessa semana. Lembra que se fizer sentido para você, maravilhoso, deixa nos comentários, comece a seguir o canal, dá um like também, mas no geral, se não fizer nenhum sentido, lembra que você também pode fazer uma consulta particular comigo. E, aliás, eu trago exatamente essa reflexão aqui na internet. As leituras coletivas fazem muito sentido para determinados grupos, mas você tem a sua individualidade, não deixa realmente de entrar em contato com um tarólogo ou um terapeuta para avaliar a sua questão pessoalmente. E se você sentir vontade de entender um pouco mais sobre o meu trabalho, tem o link aqui na descrição do meu contato para com certeza eu entender o seu caso, tá bom? Vamos lá! Tarô vibracional. Nossa, mas já pulou a carta? Ô louco, Libriano! A energia regente desse assunto, dessa situação, dessa temporada da sua vida, desde que você deu play, pode ser realmente muito envolvido em um novo começo, uma nova caminhada. O louco traz muito essa visão de que muitas vezes a gente precisa até ter um pouco de planejamento, entender um pouco melhor para onde a gente está indo, porque pode ser tudo realmente extremamente novo. Mas não se desespere, que eu pedirei, inclusive, mais informações. Mas definitivamente será um bom caminho. No fundo do deck tem o Mago. O Mago ele é maravilhoso porque ele traz, inclusive, a energia para nós de ação. Vem, inclusive, depois da carta do louco. Pode ser que essa situação de início seja muito breve. Vou pedir mais alguns esclarecimentos. Ok. O 9 de copas com a carta da força. Ou você começou um relacionamento há pouquíssimo tempo, ou você vai começar muito em breve, ou você vai ter que lidar com uma situação muito forte dentro do seu relacionamento. E o 9 de copas, ele pode trazer essa visão, pelo menos na carta do tarô mitológico, ele traz, na minha visão, tá bom? Como taróloga e também estudante da simbologia de cada carta, de cada artista, eu tenho a completa certeza que essa versão aqui, que levanta a copa para esse casal, traz essa força do mundo espiritual, né? Como se houvesse um brinde, inclusive, para o que está acontecendo aqui da união dessas duas pessoas ou dessa parceria que está acontecendo. Então, me remete muito a um relacionamento. Se for outra questão com você, não tem nenhum problema. Só lembra que demanda força e talvez você tenha passado por muitas dificuldades, talvez você esteja aprendendo a lidar com toda a sua capacidade. E dentro desse processo, talvez o seu discernimento esteja num lugar que talvez não seja tão confiável por conta da carta do louco, mas pondera para você ter certeza se faz sentido iniciar esse relacionamento ou essa parceria. O 7 de copas. É a mesma personagem, se você olhar, tá vendo? É como se realmente o seu eu superior olhasse para a quantidade de informações que você está recebendo nessa fase da sua vida e falasse: escolhe uma. Não fica com essa, não fica vislumbrada com a quantidade de copas que podem surgir. Foque em uma, coloca os pés no chão. Deixa eu pedir mais esclarecimentos sobre esse 7 de copas. Para a gente ter mais noção, 3 de copas. Muito interessante. Tem muitas copas, ou seja, é uma situação bem emocional para você, tem muita gente envolvida, na minha visão, se não são muitas pessoas, pelo menos são três amigas, 3 pessoas, jamais diria um triângulo amoroso, não é bem por aí, mas definitivamente existem espectadores que estão comemorando essa união, essa situação, só não se distraia. Essa é a sensação que eu tenho com relação ao arbítrio geral. Um rei de copas, mais uma copa e um rei de ouros. Interessante. Logo de bate pronto, me vem muito essa questão dessa pessoa que você está se relacionando,
Tem muito a energia de alguém que você já conheça, então às vezes bate mesmo, essa visão de uma confiança muito ingênua ou de um processo inconsciente, sabe. Eu conheço esse tipo de pessoa. E aí você naturalmente toma uma decisão mais mais impulsiva, como um louco, mas porque você já tem um background de comparação interna, então às vezes você vai até achar que é loucura da sua cabeça, fala: "Nossa, mas como essa pessoa está se encaixando tanto na minha energia? Como que pode eu confiar tanto nessa pessoa sem tê-la conhecido, há mais tempo?". Mas só lembra de ponderar aquilo que está dentro de você, foca em uma das coisas em primeiro lugar, seja: "Ai, acabei de conhecer a pessoa", então foca em ter uma amizade primeiro com essa pessoa. "Ai, já estou me relacionando, está me pedindo em noivado, casamento", calma, vai aos poucos, vai trabalhando esse processo dentro de você e vai usando toda a sua força, interna e essa autoconfiança que você está tendo em todo o processo para analisar os pormenores sem pressa. Ninguém está te pedindo pressa aqui. Muito bem. Mais uma carta, por favor, para esclarecer. É muito interessante porque muitas vezes o tarólogo ele precisa observar bem a história que está sendo contada aqui nas cartas, como se fosse um charge, sabe, de quadrinhos. Mais uma carta, por favor. Gentileza, seja muito gentil consigo mesmo neste momento. Cerque-se de pessoas, situações e ambientes gentis. Veja se vai fazer sentido aí. Às vezes, os seus registros de relacionamentos ou de situações passadas possam ter sido truncados, né? Você teve que usar ou aprender muito na dificuldade. Essa carta é o Hércules que está aqui, e para quem não sabe, o Hércules ele viveu muitos desafios, né, para se tornar esse herói que ele é. Então, muitas vezes, a nossa força vem das batalhas. E você, me parece que agora você pode descansar, sabe? Você pode entender que essa gentileza que você vê nessa pessoa, né, o Rei de Copas traz muito a questão da gentileza. Então, quando eu abri, fica um pouco polarizado eu falar isso, mas é como se realmente eu estou falando com uma mulher, aí chega um masculino muito confiável, muito gentil, e você fala: "Meu Deus do céu, como que pode isso? Será que eu estou confiando à toa? Será que é isso mesmo?". Mas quando eu vi esse Rei de Ouros, eu vi muito talvez uma referência que você tenha de algum outro homem que tenha sido ou que seja de fato uma referência para você do masculino, ou de seriedade, ou de um masculino saudável. Então, quando você vê um rei, você já tem esse rei como referência, e aí você confia com mais facilidade. Mas como você já pode ter se enganado, como você já se distraiu algumas vezes e a vida está falando foca, foca. Se for duas pessoas que estão aparecendo para você, foque em uma dessas pessoas. Foca no ser ou na situação que é mais gentil com você. Às vezes você está precisando sair desse lugar de luta para entrar num lugar de mais gentileza, onde as pessoas comemorem pelo seu progresso. Então, se você estiver na dúvida, será que eu estou no lugar certo? Tá tudo muito maravilhoso, as pessoas estão sendo muito gentis comigo. É exatamente aí que você tem que estar. Então, confie mais nesse processo. Vou tirar mais uma carta aqui. O Sol. A mandala, que é essa aqui, ela traz muito dentro do manual mesmo, né? Ela diz que essa mandala agrega mais ao que já era muito. Por isso também traz a responsabilidade de doar o que é um excesso. Essa mandala estimula suavemente atos caridosos, seu nome é consciência física. Quando você tirar a mandala 29, este é o momento para usufruir de boa saúde e ter muita energia. A mente é capaz de fazer com facilidade sua conexão com Deus.
Como oráculo, a Mandala 29 traz as seguintes informações: você pode esperar uma fase de sucesso e dinheiro, você pode fazer uma boa associação matrimonial ou de negócios, receberá apoio e ajuda de amigos. Dê atenção dê atenção à ação da luz solar sobre a pele e coração e sua imagem é importante, cuide dela. Inteligência corpórea, reino da vitória, tua realidade é meu resultado. Ele é inigualável, principados e almas de fogo, vossa ajuda eu invoco. Essa mandala ela traz realmente o significado do sucesso, com boa amizade, com abundância, com atos caridosos, com esperar o que tem de melhor. Então, usufrua desse sol na sua vida, pare de ficar desconfiando da sua, como que eu posso dizer, do seu discernimento. Lembra que no fundo do deck já tem o mago, que é a próxima carta. Está logo ali disponível essa visão mais elevada da situação, podendo confiar no que você está sentindo. Vou pedir mais um esclarecimento sobre essa questão da força, dessa luta que talvez você esteja muito acostumado, acostumada, sempre foi na luta para ter um relacionamento, e agora parece que tá fácil demais. É a sensação que eu tenho. Se fizer sentido, lembra de colocar nos comentários. E se você está gostando, lembra também que eu tenho um canal, que é meu parceiro também, da Thaís Gadelha, terapeuta. Ela faz os signos complementares. Eu faço aqui nesse canal os signos de ar e de água, e ela faz os signos de terra e fogo. Ela é maravilhosa, também aqui na descrição do canal. Mais uma carta, por favor. Exatamente isso. É impressionante, librianos, como vocês vieram de um chicote em algum relacionamento. Vocês estão levemente traumatizados, mas vocês podem esperar de uma nova fase onde vocês podem colher as flores do jardim, daquilo que ficou, daquilo que é seu por direito. Então, eu sinto de deixar bastante esse recado para você. Você já viveu o seu processo de recapitular o que passou. Você finalizou o ciclo. Então, na carta do tarô, na história que é contada nas lâminas do tarô, a gente sempre em algum processo de evolução tem começo, meio e fim de uma lição da vida. E você está no início de uma nova lição. Então, aquilo que veio lá atrás, você já finalizou. Você já pode ir para frente. Você realmente pode confiar que existem pessoas maduras para estarem à sua volta. Você pode, talvez, olhar um pouquinho para você e falar assim: nossa, será que eu estou sendo ingênua e imatura? Ou eu estou muito apaixonado, né? E achando que isso é tudo, mas depois eu vou descobrir alguma coisa. Me parece que não. Me parece que, de fato, existe muita energia mental aí tentando entender o que está acontecendo, mas só o tempo vai te dizer que dentro do que eu enxerguei aqui, as pessoas que estão à sua volta te amam e definitivamente vão fazer muito bem para você. Seja gentil, aceite a gentileza do outro e eu tenho certeza que muita coisa virá dessa parceria que você está fazendo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tcharararã. Vamos ver, eu vou tirar mais uma carta perguntando realmente que lição é essa tão importante que você tem que levar com você nessa nova fase da sua vida. A ressonância e o ouvir. E o tempo no fundo do deck. O que me remete aqui? Primeiro que essa carta, ela tá me remetendo muito à frequência daquilo que a gente emite e o quanto essa frequência ela se propaga, em algum momento a gente recebe de volta aquilo que a gente ressoou. E esse grupo de librianos que eu estou acessando, eu sinto muita maturidade e gente boa, assim, sabe? Então, aquilo que você está recebendo da vida e aquilo que você está ressoando, aquilo que está sendo manifestado no espelho da sua vida agora, a vida que você está tendo agora, com boas parcerias e uma boa comunidade à sua volta, uma boa rede de apoio, faz parte do seu processo mesmo da sua entrega para a vida, daquilo que você fala em voz alta para as outras pessoas, dos conselhos, mas principalmente daquilo que retorna para você e que você ressoa.
e isso vira uma grande manifestação maravilhosa. Então, olhe bem essa carta e deixa eu ver se tem alguma energia bacana aqui para complementar dentro desse manual. Esse baralho ele é muito terapêutico. Eu trabalho bastante com ele. Ó, Librianos, agora vocês podem entrar em sintonia com os ritmos naturais da sua vida. Esteja em sintonia ou não com o seu parceiro, com os amigos, com o trabalho ou com o ambiente doméstico. Agora é uma boa hora para perceber como você realmente se sente. Seja sincero consigo mesmo. Reconhecer os seus sentimentos é o primeiro passo. Encontre a fonte de qualquer dor ou desconforto em si mesmo e retenha essa sensação no seu corpo. Agora, perceba como você se sente com relação ao seu parceiro, ao seu trabalho, a qualquer problema da sua vida. Eles estão em ressonância com essa dor ou esse desconforto? Estão em ressonância com a paz que sente quando está feliz? Talvez você precise se desapegar de hábitos que o mantêm num círculo vicioso antes de fazer isso. É assim que você entra em sintonia com a sua própria presença verdadeira. Vibre e harmonize. Visualize e sinta e ouça a ressonância como a harmonia da vibração de todas as coisas. A ressonância diz: seja um com tudo e com todos que encontra. Transforme a falta de compromisso em conexão, transforme a dissonância em ressonância. Por meio da ressonância, eu consigo perceber o que representa e o que não representa o meu bem maior. Então, de novo, para de desconfiar daquilo que você está ressoando positivamente e que retorna a você. E para aquilo que é negativo, para as dores, para as lutas e para os ressentimentos que você já tenha vivido, que é um pouco daquele registro que eu trouxe, talvez em alguma outra parceria que você teve, um chicotão que você levou, lembre-se que o trabalho terapêutico é extremamente bem-vindo, então não hesite em pedir ajuda, tenha certeza que existe uma forma incrível de trabalhar ressentimentos, que é pelo meio da reprogramação, e temos técnicas maravilhosas para isso, e leve em consideração essa dica mesmo de limpar para você chegar nessa nova fase menos traumatizado, menos traumatizada, tá bom? Nos vemos na próxima leitura.